Bom, então o que que a gente tem que rever? A Grécia, então, estava no seu período de decadência da filosofia, e com o passar do tempo, o que tende é acabar exatamente com a cultura grega, né? Ela vai se desfazer, a Europa vai entrar num novo processo histórico, que é justamente o feudalismo. Então, a queda de Grécia e a queda de Roma representam também, de certa forma, a queda da filosofia grega, mas nascerão outros pensamentos, entre eles o pensamento judaico-cristão. Faz tempo que vocês estudaram feudalismo ou já viram esse ano? Ah, que bom. Me conta como é a pirâmide social do período feudal. Clero, nobreza? Hum. Qual é a entidade mais rica da Idade Média? Por quê? Muito bem, muito bem. Isso. Então, olha só, a igreja se torna a entidade mais rica que existiu durante o período medieval, justamente por essas questões. Uma outra questão importante é vocês se lembrarem que os bárbaros que invadiram a Europa e puseram fim no Império Romano, os bárbaros se convertem ao cristianismo, em especial os francos, né, o reino dos francos. Vocês têm noção disso? Então, essa conversão dos reinos bárbaros ao cristianismo faz com que essa religião se torne a religião mais importante da história da humanidade em relação a público, inclusive, porque existiam mais cristãos na Idade Média do que budistas, hinduístas, muçulmanos ou qualquer coisa parecida. Lembrando que a religião muçulmana nasce no ano de 722 depois de Cristo, com o advento de Maomé, né? Com a fuga de Maomé para a cidade de Medina, né? Fuga de Maomé de Meca para Medina. Então nós temos num palco três religiões importantes: judaísmo, cristianismo e islamismo. O que elas têm em comum entre elas? O monoteísmo, muito bem. São três religiões que nascem no deserto, inclusive. São religiões que nascem no deserto justamente porque o povo do deserto era um povo desunido. Então, há necessidade de integração, de união entre esses povos. E essa integração só se dá através do monoteísmo. Um dos motivos do Ocidente ser potência econômica, industrial e tudo mais, é o fato de a gente estar unido em uma única cultura, ou em culturas parecidas. Quase todo o Ocidente é cristão. Seja evangélico ou seja católico, quase todo o Ocidente é cristão. Né? Isso veio de um poder que nasce da filosofia, dessa filosofia medieval. E nós temos como principal precursor dessa filosofia medieval Santo Agostinho de Hipona. Né? Vamos ver um pouco da história dele. Bom, é, a grande mudança do mundo ocidental se operou aí com o processo de assimilação do cristianismo a partir do século IV depois de Cristo. Lembrando vocês que Roma cai em 476 depois de Cristo. São 400 anos de formação do cristianismo. E essa formação só se dá através essa concretização, né, da religião cristã só se dá através da filosofia, do pensamento cristão. Né? Antes de Santo Agostinho existiram outros grandes pensadores do cristianismo que permitiram que essa religião fosse tão poderosa. E nós temos dois adventos aqui importantes. Em 313, Constantino vai criar o Édito de Milão, que vai dar liberdade de culto a todos os cristãos. Logo em seguida, em 380 depois de Cristo, Teodósio cria o tal de Édito de Tessalônica, né,
que vai transformar o cristianismo em religião oficial do império. E nessa época nós vamos ter o advento do cesaropapismo. Os césares, os reis, né, os imperadores, se tornam chefes da igreja cristã. Vai haver uma união entre política e religiosidade. Isso já aconteceu em várias épocas da história. No Egito, por exemplo, o faraó cumpria a função de grande sacerdote e supremo sacerdote, e também, de certa forma, administrador do Estado. Então, o pensamento dos gregos vai estar incutido no pensamento de Santo Agostinho, em especial Platão e Aristóteles. Gostaria de saber o que de Platão pode ser absorvido pelo cristianismo. Nós já vimos isso no ano passado, quando nós estudamos principalmente Nietzsche. Que o pensamento platônico, como ele vai ser absorvido pela Igreja Católica? Que, que Sim, muito bem. A criação e a existência de dois mundos. Um mundo da razão, que é o mundo ideal, o mundo perfeito, que vai ser transformado em mundo de Deus para Santo Agostinho. E aquele mundo carnal, físico, das aparências, das emoções, das sensações, que é o mundo que a gente vive. Então lembre-se que Platão dizia na filosofia dele, a gente acabou de estudar, né, que existiam dois mundos. Esse mundo das sensações é um mundo de sombras, que a gente não pode conhecer a verdade. Então a Igreja Católica vai dizer que a verdade está em Deus, e Deus vive em outro patamar, em outro mundo. E de Aristóteles? Nós acabamos de ver Aristóteles, aula retrasada. Tem a ver com a ética. Sim, sim, tem a ver. Sim, tá ok, muito bem. Joia. Os homens tendem a buscar a felicidade. Para encontrarmos essa felicidade, nós temos que ter um equilíbrio social, um equilíbrio de pensamento e um equilíbrio de vontades. Então existe para Aristóteles uma ética que serve para todos. A ética de se buscar a boa-ventura, é a ética de se buscar a responsabilidade. Com responsabilidade, toda a sociedade pode ser feliz. Se todos nós buscarmos o mesmo caminho e seguirmos as mesmas regras, obviamente que nós chegaremos à felicidade. No caso, a Igreja Católica vai se apropriar dessa ideia e dizer a ética é a ética cristã. Essa ética cristã é pautada do que o homem deve se afastar do pecado, que o homem deve se eximir, ele deve suprimir os seus desejos pessoais para o bem coletivo. Olha só, nunca Aristóteles e Platão morreram, porque eles sempre estiveram incutidos no pensamento cristão. Eu não estou dizendo católico só. Nós estamos falando de catolicismo porque é a primeira igreja. A igreja fundada por Pedro, a primeira pedra foi colocada por ele. Então, essa igreja ela vai viver sozinha até o século XVI. No século XVI nascerão três novas religiões. Quais são? Século XVI, o advento do capitalismo. Nascem três novas religiões. Luteranismo. Ah, isso, muito bem. Anglicanismo, luteranismo e calvinismo. Ok? Aí eles também vão se apropriar do pensamento platônico e platônico e aristotélico, tá? Então, ó, a filosofia agostiniana vai ser chamada de patrística, que vem da palavra padre, tá? Vem da palavra pai, porque pai e padre, padre é em latim, né? Pai em latim. Então, todo padre é pai.
A patrística é a nova tendência filosófica que vai nascer com Santo Agostinho. O Santo Agostinho, a história dele é bem interessante. A princípio, como ele nasceu na África, no norte da África, a princípio o Santo Agostinho tinha uma ligação muito grande com uma religião dos persas, né? Nós vamos vê-la logo à frente. Deixa eu ver se eu coloquei no... Não. Bom, oh meu Deus. Com a religião dos persas, que é uma religião chamada maniqueísmo. Veio do próprio fundador, que se chamava Maniqueu. O maniqueísmo, ele trabalha com a dualidade entre o bem e o mal. Se o bem existe, é porque o mal existe. Para isso serve tudo, né? Nós podemos pensar em tudo. Se o belo existe, é porque o feio existe. Se não existisse o feio, todos nós seríamos iguais, né? Tudo seria igual, ninguém teria um senso de estética, né? E assim a gente pode pensar em todas as coisas. A dualidade entre duas forças, o bem e o mal. Obviamente, era como se eles acreditassem de fato na existência de Deus e o diabo. Mas o Santo Agostinho, depois de um certo tempo, vai ser influenciado pela mãe dele, Mônica, que será a futura santa. Vocês já ouviram falar de Santa Mônica? Ela foi canonizada como mãe de Santo Agostinho. E ele é vamos falar, o bambambam da Igreja Católica. Ele se tornou santo, vai ser canonizado também, né, justamente pelo fato dele trazer para a religião cristã um fundamento filosófico, né? E a gente vai ver logo, logo como esse fundamento se dá. Então, ó, Santo Agostinho viveu no norte da África, teve uma vida repleta de percalços, dificuldades, conforme conta no seu livro Confissões. Mas desde que decidiu entrar para a igreja, passou a estudar muito filosofia platônica, reconhecendo nesta alguns elementos fundamentais para a defesa da fé cristã. Então, já falei do maniqueísmo, né? Ele diz que o mal está para as trevas, assim como o bem está para a luz. Mas, com o passar do tempo, ele vai mudar essa ideia, né? Ele diz o seguinte: não existe trevas e luz. Loucura isso. As trevas são a ausência de luz. Da mesma forma, ele vai dizer que o mal é a ausência do bem, né? Então, quando é que você pratica o mal? Quando você se afasta do bem. E pergunto, quem será esse bem, pessoal, do qual nós afastamos para pecar? Mais um pouquinho. Deus, o Todo-Poderoso. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, né, mais próximo a gente se encontra do mal. Cabeça vazia, mente do diabo, né? Quando a gente diz isso, nós estamos dizendo assim, ó, se você estiver com a cabeça vazia, se você não estiver trabalhando, se você não estiver ocupando a sua mente, você vai pensar em besteira e você vai fazer besteira, né? Então, aí vem a ideia da criação do mundo, né? Olha só o que ele fala. Se Deus criou o mundo do nada, antes de ele ter criado o mundo, as ideias já existiam dentro da sua cabeça. Então, por isso Deus é o ser supremo. Então, ninguém criou Deus, né? Se ele criou o mundo partindo da razão. E onde está a razão? Em Deus. Onde está o mundo perfeito? Na vida eterna. Onde está a vida eterna? Na vida de experiência pós-morte. Nós não vamos ser felizes nesse mundo, porque esse mundo é um mundo de pecado, é um mundo de aparências, onde nós somos o tempo inteiro enganados pelos nossos sentidos e principalmente pelos nossos instintos. Exemplo, o instinto sexual. Nós somos seres sexualizados até uma certa fase da vida. Depois o sexo acaba. E quando ele acaba, as pessoas se veem sozinhas. Em quem você deve buscar resposta para a sua continuação de vida? Em Deus, né? Nós pecamos o tempo inteiro. Haverá um dia em que a gente vai se cansar, a gente vai amadurecer, a gente vai parar de pecar, porque nós vamos nos encontrar com Deus e nós vamos viver felizes na vida eterna, né? Então,
O eterno, o imutável que Platão falava, estaria no céu, ao lado de Deus, né? A casa, a morada de Deus. E aí, olha só, eu criei um gráfico que já estava na apostila, o mundo sensível e o mundo inteligível, para Platão. Aqui nós temos, no mundo sensível, instabilidade, materialidade, a terra, o mundo terreno, de pecados. Já o mundo inteligível, que vai ser adaptado por Santo Agostinho, vai ser o mundo de estabilidade, é o mundo espiritual, é o mundo de Deus e da alma e da razão, né? Então, a razão não se encontra na terra, a razão se encontra nos céus. Santo Agostinho, então, abandona o maniqueísmo, que é essa ideia de dualidade entre o bem e o mal, para dizer que o mal é apenas a ausência do bem. E o maniqueísmo, até hoje, ele é utilizado, né? Ele acaba sendo como fonte de preconceito. Todas as vezes que nós temos uma visão etnocêntrica em relação a uma cultura, nós estamos dizendo que só existe um lado, aliás, que existem os dois lados, mas que só existe um lado que é bom, um lado que é certo, né? A minha cultura é superior à outra, né? A minha cor de pele diz o quanto inteligente eu sou, por isso os negros são menos do que eu e assim por diante. Essa visão é uma visão absolutamente etnocêntrica, né? Lembrando que nós sabemos hoje que etnia nenhuma é mais inteligente do que a outra, mas durante muito tempo acreditava-se isso, né? Então, falou em Santo Agostinho e pensou nisso em vestibular. Lembra que o Enem também gosta muito de falar a respeito do pensamento agostiniano. Lembrando que ele falou dele, lembrou de livre-arbítrio. E ele fala do pecado original. Qual o pecado original? Vocês se lembram? De Adão e Eva, né? O que aconteceu com eles? Lembra-se? O que Deus havia dito para eles? Que eles teriam de tudo o que quisessem. Porém, eles não deveriam comer do fruto do pecado, né? Isso é uma metáfora, é lógico, né? Não existia uma árvore de maçãzinha. Eles pecaram de alguma forma. Esse pecado provavelmente não é explicitado, mas eles pecaram de alguma forma. E a partir do momento em que eles têm o livre-arbítrio de pecar, porque Deus deu isso a eles, né? Irmãos, Deus deu a Adão e Eva o livre-arbítrio de pecar. E eles pecaram. Eles escolheram o lado do mal. Por isso eles foram expulsos do paraíso. A expulsão do paraíso significa o quê? Deus dava. Tá, mas o que Adão passa a fazer a partir do momento que ele é expulso do paraíso? Eles trabalhavam lá? Adão vai ter que trabalhar. O trabalho na Idade Média. Ah, pode falar. Alguém está falando? O, tra... o trabalho na Idade Média é visto como penitência. Então, olha só. Quem trabalha na Idade Média, pessoal, qual classe social? Certo. E eles deveriam se acostumar a isso. Afinal de contas, existe uma predestinação. Existe uma predestinação na nossa vida, segundo a lei cristã, né? Então, Deus faz de você aquilo que você é. Você já nasce camponês. E se você nasceu camponês é porque você nasceu para o trabalho. Você precisava, para poder ganhar o reino dos céus, você precisava se esforçar ao máximo, derramar suor para poder conseguir alcançar o paraíso. Você precisa usar o seu corpo. Agora, quando uma pessoa nasce nobre, ela foi uma eleita de Deus. Ela nasceu num lugar, num berço de ouro, onde ela não iria trabalhar, mas talvez ela pudesse trabalhar com o pensamento, com a razão, né? Ela foi um beneficiado de Deus. Conforme-se com a sua vida. Conforme-se em ser rico ou ser pobre. Essa é a ideia, né, da ideia de predestinação divina. E o livre-arbítrio foi dado a você. Você escolhe.
né? Pecar ou não pecar. Você nasceu servo. Você escolhe, se você não for trabalhar, você está recusando o seu destino. O seu destino é carregar uma cruz pesada. É ir todo dia para a lavoura trabalhar. Isso cria, na Idade Média, uma ideia de conformismo. Compreende? Então, você se conforma com a situação que você tem e você aceita aquilo, né? Essa lei da aceitação é a própria lei da predestinação. Então, foi através do pecado original que nós provamos que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, ele consegue chegar ou não ao reino dos céus. Por isso vai ser criada a ideia do diabo na Idade Média. O diabo, a gente sabe, ele é um anjo de luz. Ele era lindo. Ele é o Lúcifer da série, né? Porém, na Idade Média, eles demonizaram o diabo, transformaram ele num cara de chifre, rabo, né? Que tem um tridente na mão, que cozinha as pessoas num caldeirão do inferno. As pessoas começam a ter medo do inferno. Por isso, elas seguem os princípios da igreja. Tudo bem até aí, pessoal? Então, olha só, o caminho da verdade está na fé. Contudo, seria a razão o melhor caminho para provar a validade das verdades. Então, a razão e a fé, que muitos professores se enganam ao dizer que Santo Agostinho era todo voltado para a fé e abandonava a razão, muito pelo contrário. Santo Agostinho tenta provar que a verdadeira razão está em Deus e que nós devemos buscá-la. Ok, irmãos? Depois de Santo Agostinho, nós temos Tomás de Aquino, que é o próximo filósofo que nós vamos estudar. Tomás de Aquino, não sei se vocês se lembram, no primeiro colegial, quando a gente estudou, ele fala sobre as 5 provas da existência de Deus. Mais à frente, nós vamos ter João Calvino, lá no século XVI, dizendo justificando o lucro, que era proibido pela Igreja Católica e tudo mais. Mas todos eles seguem a tendência da predestinação divina. Você já nasce predestinado a ser quem você é. Não adianta você lutar contra si próprio. Porém, você tem o livre-arbítrio de não fazer, né? não praticar coisas boas. Seria mais ou menos a mãe que está predestinada a ter um filho, mas cabe a ela escolher se ela fica ou não com a criança, né? Se ela deseja ou não ser mãe, se ela vai doar a criança para outra pessoa e assim por diante. Mas ela vai carregar a vida inteira a culpa de ter abandonado um filho. Ela vai carregar a vida inteira a culpa de ter fugido da cruz. Essa ideia é uma ideia, né, absolutamente cristã. Lembrando que o que diferencia o cristianismo das outras religiões do Oriente? Eles não têm sentimento de culpa. Eles não sabem o significado da palavra pecado. Por isso eles seguem a vida baseada numa ética. Uma ética que não é, logicamente, subjetiva, mas uma ética que é criada dentro da civilização deles. Então você jamais vai precisar chegar num chinês e falar para ele: olha, você é gari? Olha, você empurrou a poeira para debaixo do bueiro. Você devia ter guardado ela no saquinho, tal, tal, tal. Ele jamais vai precisar de alguém vigiando ele, né? O trabalho para ele é uma questão de honra. Ele tem que cumprir uma tarefa, ele tem que cumprir uma missão, ok? Diferente de nós, do Ocidente, que pensamos em trabalhar apenas em troca de lucro. Nós só trabalhamos para receber algo em troca. E a gente se acha o máximo quando faz algo beneficente, né? Quando a gente faz algo de bom para os outros ou qualquer coisa parecida. Todo mundo entendeu? Ok, eu vou parar de gravar aqui.